Vi que vocês iam, vi que vocês iam ter esse horário vago e peguei esse horário para a gente ter uma aula de química, ok? Porque ontem era para a gente ter duas aulas de química e a gente não teve, por causa que vocês tiveram a prova. Então, vou dar uma aula hoje e uma aula amanhã para vocês no segundo horário, para suprir as duas aulas que a gente perdeu, beleza? Então, desde semana passada a gente não teve aula de química e semana que vem vocês têm simulado. Então, eu quero trabalhar aqui uma química com vocês para estar preparado para o simulado e ver se a gente resolve pelo menos dois exercícios, né? Um hoje, um outro amanhã, a gente discute ele melhor. Só que o de hoje a gente vai fazer, vou mostrar para vocês curva de solubilidade, né? Vou descrever aqui, discorrer sobre o assunto. E é o seguinte, sobre curva de solubilidade. Antes de falar desse assunto, só lembrando aí que uma aula anterior a gente estava falando sobre soluções. Solução insaturada, saturada, saturada com corpo de fundo e supersaturada. Beleza? Então a gente já Ei, tem uma aula professor, sobre isso. Fala, brother. eu vou sair aqui e entrar de novo, porque não tá dando voz, não. Na hora, na hora. Faz isso aí. Galera, se minha internet cair, vai cortar o vídeo aqui, aí vocês tenham paciência que eu conecto de novo. Mas mesmo assim eu vou postar. Teve uma aula que segundo A aconteceu de novo, na mesma aula. Agora sim, meu guarda. Deu certo, hein, Guardinha? Que bom. Então vamos lá. Seguindo aí, deixa eu só colocar no bate-papo aqui no notebook. Se vocês fizerem alguma pergunta, clicar na mãozinha aí, eu paro e a gente conversa. Eu já tenho vários vídeos com vocês para vocês lá no YouTube, né? Direto eu posto lá no grupo de vocês. Então você vai lá e abre aqueles vídeos e dá uma estudada. No simulado de química vai cair aquilo lá e o material que eu postei no grupo de vocês. Então minha dica é, professor, não estou entendendo muito, ou professor, minha internet estava ruim no dia, eu não assisti. Vai lá e começa a assistir aquelas ordens. A gente começa com dispersão, falando de dispersões, solução, colóide e suspensão. Solução, colóide e suspensão. Aí eu falei para vocês sobre a classificação das soluções, né? Insaturada, supersaturada, saturada com corpo de fundo e supersaturada. Só dando uma revisada rápida aí. Insaturada é o seguinte: você tem lá água e sal. A água, 100 ml de água consegue dissolver a 20 graus Celsius em torno de 35 gramas, 36 gramas. Se você jogar, por exemplo, você tem 100 ml de água e jogar 10 gramas de sal, você vai conseguir dissolver ele tudo ali naquelas 100 ml de água. Então, essa solução, eu chamo ela de insaturada. Por que ela é insaturada? Porque em 100 ml de água eu consigo dissolver até 36 gramas de sal. Só que eu joguei uma quantidade menor, bem menor que 36, joguei 10 gramas. Então, eu dissolvi tudo, eu chamo aquela solução de insaturada, porque eu não cheguei no coeficiente de solubilidade. Professor, que palavra é essa? Coeficiente de solubilidade. É o limite que 100 gramas de água ou 100 ml de água a 20 graus Celsius consegue dissolver. Né? Se você pegou 100 ml de água, mediu a temperatura, está a 20 graus Celsius, o máximo que ela vai conseguir dissolver, 36 gramas. Então, se você jogar 36 gramas de salada aqui e misturar na água, a 100 ml de água, né? E jogar lá, o que vai acontecer? Você vai conseguir dissolver. Só que se você jogar mais 1 grama a mais, já vai para o fundo. Você não vai conseguir dissolver. Você vai para misturar, o salzinho vai concentrar no fundo. Porque o que acontece? Nesse momento aí, tem alguém com o microfone acho ligado, tá dando um eco aqui. Nesse momento que você joga 1 grama a mais e ela vai para o fundo, já está saturada com o corpo de fundo. Agora, quando você joga o limite, que aquele solvente consegue dissolver, eu chamo aquela solução de saturada. Professor, isso só serve para água? Não, a gente tem ácido, a gente tem outros tipos de solventes, né? Lembrando que solvente é a parte maior, que consegue dissolver vários solutos, parte menor. Ok? Solvente conhecido como dispersante, soluto como disperso também.
Beleza? E como que eu faço uma solução supersaturada? Muito fácil. Você foi lá, pegou, por exemplo, 1 litro de água, jogou uma quantidade lá de sal lá dentro, jogou uma quantidade de sal, misturou, 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 e sobrou um pouco no fundo. Em 1 litro de água, um exemplo. Aí o que você pega e faz? Para conseguir dissolver aquilo lá, você aquece a temperatura. Aí quando você aquece a temperatura, você vai conseguir dissolver mais. Ok. Você conseguindo dissolver mais ali, o que, que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: você dissolve todo aquele sal que sobrou, que estava em excesso ali, porque você aumentou a temperatura. Aí você pega e deixa aquela solução descansar. Ela diminui a temperatura sozinha, devagarzinho. O que, que vai acontecer? Com o passar do tempo, ela vai diminuir a temperatura, e quando você olhar para aquela solução, ela vai estar toda dissolvida, a solução vai estar toda dissolvida ali, ela vai estar homogênea, você não vai conseguir ver o sal no fundo, né? Só que você sabe que ela dissolveu uma quantidade que ela não podia, né? Só porque o que você fez? Você aqueceu e deixou ela respirar devagarzinho. Aquilo ali se chama solução supersaturada. Que qualquer perturbação que você fazer, perturbação seria, sei lá, e dar um peteleco, bater na solução, aquele sal ali, ó, vai dispersar e vai, né, sedimentar lá profundo, ele vai cair. Então, chama aquela solução de supersaturada, quando ela não está, antes de eu fazer alguma perturbação. Se eu for ali bater, aquele sal vai para o fundo, então já tem uma solução saturada com corpo de fundo. Beleza? Então, vamos lá, vamos resolver o que interessa aqui. Aqui a gente tem o seguinte, eu tenho um gráfico onde no eixo da vertical eu tenho a quantidade de soluto que eu vou dissolver em 100 gramas de água, ou 100 ml de água. E na horizontal eu tenho temperatura. E aqui eu tenho 3 sais. Nitrato de chumbo, sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, e sulfato de sério. Você vai assistir um outro vídeo meu aí que eu fiz com esse gráfico, eu estava chamando de sulfeto de césio, mas está errado, viu? Porque eu não atentei com E, depois que eu fui estudar de novo. Então, corrigindo, é sulfato de sério. CRIO. Ok? Então, você tem uma gama de materiais para estudar aí para a sua prova. O que a gente vai analisar aqui nesse gráfico, professor? Chama curva de solubilidade. O que é essa curva de solubilidade? É o seguinte, vou começar pela substância que eu acredito que é mais fácil da gente analisar, que é o sal de cozinha, que é o seguinte, o sal de cozinha. A 0 graus Celsius, aqui, ó, o sal de cozinha está aqui, ó. Esse é o eixo do sal de cozinha. Então vamos lá. A 0 graus Celsius, que é aqui, ó, 0, nesse eixo aqui é 0. Que é a temperatura 0 graus Celsius, 10 graus Celsius, 20 graus Celsius, 30, 40 e assim por diante. A 0 graus Celsius, a gente consegue dissolver quanto de sal de cozinha em 100 ml de água. Lembrando que todas essas soluções estão sendo consideradas quando eu jogando ela em 100 ml de água. E agora a gente vai analisar o seguinte. Deixa eu só arrumar um pouco o posicionamento da câmera aqui. Isso, acho que agora ficou um pouquinho melhor. Só cortou um pouco ali embaixo. Né? Isso. Então vamos lá. Olha isso aqui. A 0 graus Celsius, eu consigo dissolver 35 gramas. 35 não, né? Umas 33 gramas de sal. Peguei 100 ml de água, né? Nessas 100 ml de água, eu deixei ali ela próximo de 0 graus Celsius. Quantas gramas eu consigo dissolver? Só 33. Vou colocar 33 gramas. Se eu aumentar de 0 graus Celsius aquela solução, 100 ml de água, para 10 graus Celsius, aí eu subo aqui no eixo aqui, ó. Eu venho aqui no eixo aqui, ó. E analiso. Aí parou aqui, né? Aí eu venho aqui e faço isso, ó. Eu já consigo dissolver mais, ó. 30 e poucos, 34 gramas, vou colocar. Quanto? A 10 graus Celsius. Se eu aumentar mais um pouquinho para 20 graus Celsius, peraí que eu tô...
Já consigo dissolver uma quantidade maior de sal, 35 gramas. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma solução de 100 ml de água, ela estava 0 graus Celsius, eu só consegui dissolver de 33. Quando eu aumentei de 0 para 10 graus Celsius, eu vi aqui, ó, que aumentou na curva de solubilidade do cloreto de sódio. Então, eu consegui aumentar para 34 gramas, já aumentei mais um pouco, né? Continuando aí, se eu aumentar para 20 graus Celsius, eu já consigo dissolver mais um pouco de cloreto de sódio, sal de cozinha. Então, a curva de solubilidade, ela mostra a temperatura, né, com relação ao aumento da temperatura, vai favorecer ou não o sal que eu quero dissolver naquele solvente, né? Vai favorecer ou não? Nesse caso do sal de cozinha, está favorecendo, porque a curva está crescendo, o eixo, né, na verdade. A curva, o eixo está crescendo, beleza? Só que eu trouxe duas substâncias bem distintas, né, uma da outra, conforme a curva de solubilidade. Como assim, professor? Vou mostrar agora para vocês. Vamos analisar primeiro o nitrato de chumbo. Nitrato de chumbo, a 0 graus Celsius, eu consigo dissolver quanto? Ele está bem aqui, ó, 0 graus Celsius. Vou apagar esse aqui rapidinho do cloreto de sódio, para não atrapalhar aqui no rendimento, para a gente absorver aqui essa nova ideia do nitrato de chumbo. A 0 graus Celsius eu consigo dissolver aqui, vou colocar 35 gramas. 35 gramas. Ó, tem 100 ml de água. 100 ml de água. Tá lá próximo de 0 graus Celsius. Eu peguei nitrato de chumbo, um tipo de sal, joguei lá dentro e comecei a dissolver. Quanto que eu vou conseguir dissolver no máximo a 0 graus Celsius? 35 gramas. Professor, eu queria dissolver mais. Então o que você faz? Pelo que a gente analisando aqui, ó, a gente aumenta a temperatura. Porque o eixo aqui, né, a curva de solubilidade está bem ascendente, tá? Ó, partindo para o céu. Aí eu aumentei de 0 graus Celsius para 10 graus Celsius. Aqui, ó, subindo, chegou aqui, né? Se a gente analisar bem, ó, subindo aqui. Aqui tá, aqui, ó, 10 graus Celsius, subindo, onde pega no eixo, bem aqui no eixo. Se eu analisar aqui no eixo de soluto, quanto que vai dissolver? Isso que eu aumentei de 0 para 10 graus Celsius. Vou colocar 48, está bem próximo de 50. 48 gramas. 48 gramas de sal. 48 gramas de sal. Cara, olha isso aqui. A 0 graus Celsius eu consegui dissolver quanto? 35 gramas. Eu peguei aquela 100 ml de água, aqueci ela para 0 e fui para 10 graus Celsius. E eu consigo dissolver no máximo quanto agora? 48 gramas. Então, quanto mais eu estou aumentando a temperatura, mais eu estou favorecendo o nitrato de chumbo. Eu estou conseguindo dissolver mais. Olha isso aqui, ó. Lembrando aí que essa escala minha não está bem, né? Esse gráfico não está nas escalas corretas. Então, eu já consegui aumentar aqui, ó. Mais. Vai para 58, eu vou colocar. Vou colocar que está aumentando de 10 em 10, só para dar um exemplo, para você entender melhor. Então, de 0 graus Celsius, eu consigo dissolver 35. Quando eu aumento 100 ml de água, eu já consigo dissolver do nitrato de chumbo 48 gramas. E quando eu vou de 10 graus Celsius para 20 graus Celsius, eu já consigo dissolver 58 gramas. O que isso quer dizer para mim? Quanto mais eu aumento a temperatura, melhor fica para eu dissolver quem? O nitrato de chumbo. Em comparação com o cloreto de sódio, olha, o nitrato de chumbo dissolve bem melhor. Só aumentar um pouco a temperatura, eu já consigo dissolver muito mais sal já ali. Ok? Alguma pergunta até agora aí? Sim, não, sim. Diga. Está conseguindo compreender aí, né? Continuando, então. Se tiver alguma pergunta, fica à vontade. Então, vamos lá. Sulfato de sério. Eu vou remarcar aqui o azul dele. Olha a curva do sulfato de sério. Então, vamos lá. No sulfato de sério, a gente tem o seguinte. A 0 graus Celsius, que é bem aqui, ó. Eu consigo dissolver quanto? 19 gramas. 19 gramas. Beleza.
Só que agora, eu peguei 100 ml de água, joguei o sulfato de séreo lá dentro, a 0 graus Celsius. 100 ml de água, 0 graus Celsius a água, joguei o sulfato de séreo ali dentro e comecei a misturar. Qual que é o máximo que eu consigo dissolver sem gerar corpo de fundo? 19 gramas. Ok. Agora eu vou aumentar a temperatura, tentando obter resultados positivos, igual tipo com cloreto de sódio e com nitrato de chumbo. Só que com sulfato de séreo, olha isso aqui. De 0 eu fui para 10 graus Celsius. Olhando aqui no gráfico, vai estar aqui, ó. E eu olhando aqui no outro eixo, vou estar mais ou menos aqui, ó. 7 gramas. O que aconteceu com o sulfato de séreo? Em vez de eu aumentar, né? No processo que eu aumentei a temperatura, em vez de aumentar a solubilidade, ele foi cair, foi pior. O sal, o sulfato de séreo, em vez de eu aumentar a temperatura e ele dissolver mais, ele foi cair a dissolução. Então, assim, se eu tiver lá 19 gramas lá, né? A 0 graus, se eu aumentar a temperatura, vai gerar corpo de fundo, porque vai estar passando. Em vez de eu aumentar a solubilidade, né? Eu estou diminuindo a solubilidade. Pode você ver em 20 graus Celsius, se eu aumentar de 10 para 20, já vem aqui, ó. Lá, vamos considerar aqui 2 gramas. Então, se eu pegar 100 ml de água, aquecer a 20 graus Celsius, quanto eu consigo dissolver de sulfato de séreo? Só 2 gramas. Se eu quiser dissolver mais, eu não aqueço, eu faço resfriar a solução. Se eu resfriar ela ó, de 20 para 10, eu já consigo dissolver mais. De 10 para 0, eu consigo dissolver mais. Então, a curva de solubilidade mostra para a gente o seguinte: tem soluções, tem sais, né? Que a gente está analisando o soluto, tem sais que, quando eu aqueço a solução, favorece. Eu consigo dissolver mais. E tem sais que, quando eu aqueço a solução, né, o meu solvente, eu faço a desfavorecer. É ruim para aquele sal, para aquela substância. O porquê disso? Substâncias endotérmicas e exotérmicas. O que é isso? Olha isso aqui. O nitrato de chumbo, vou considerar só os dois. O nitrato de chumbo é um tipo de substância que precisa absorver energia térmica para dissociar melhor, para quebrar melhor ali dentro. Né? Eu vou falar uma aula posterior, depois do simulado, sobre solvatação, vou explicar um pouco sobre isso para vocês. Que é o quê? Quando você coloca o nitrato de chumbo dentro da água e começa a misturar, aquela substância, né, por ela ser retículo cristalino e ela ser formada por íons, ela vai quebrar ali dentro da água. Para acontecer essa quebra, uma molécula desprender da outra, vamos falar assim, ela precisa absorver energia térmica. Então, quanto mais quente tiver a solução, que é algo que ela misturou ali dentro, ela pulou ali dentro, vamos pensar assim, quanto mais quente tiver, ela quebra mais rápido, mais fácil, eu consigo quebrar todas as partes. Então, no nitrato de chumbo, quando eu aqueço a solução, né, eu favoreço o nitrato, ele dissolve melhor, eu consigo dissolver muito mais nitrato. Então, esse tipo de substância aqui, essa curva eu chamo ela de endotérmica, porque endo é de absorver. Então, endotérmico, a substância absorve energia. Endotérmico. Quer um exemplo muito clássico? Que você pode fazer em casa? Até você ir, ô Kaique, meu guajinha, você pode fazer em casa é o seguinte, a sua casa deve ter. Você pega ureia, todo mundo acha que conhece ureia. Não põe na boca, você mexer, você lava a mão. Isso, presta atenção, presta atenção. Você pega ureia, é recomendado você pegar com luva, beleza? Não é uma coisa para você ficar brincando. É um tipo de adubo, só que ele é muito forte. Né? Você mexendo com seus cuidados aí, vai dar tudo certo. Você pega um pouquinho de ureia, você pega um copo com água, pega, sei lá, uma quantidade assim de ureia e joga dentro da água. O que vai acontecer com aquela água? Você pega no copo, você vai ver que esfriou o copo. Porque a ureia, para ela dissociar, para ela quebrar ali, ela tem que absorver energia. A água tem uma temperatura, não tem? Quando você jogou a ureia lá dentro, ela absorveu aquela temperatura. Quando você tira a energia térmica do solvente, quando você retira a energia térmica, você está fazendo o quê? Resfriamento. Então, a ureia é um exemplo muito clássico disso. Então, se você aquecer aquela água, você vai dissociar melhor a ureia. Então, é o que acontece no nitrato de chumbo. Né? Lá é nitrato de amônio, se eu não me engano. A ureia. Então, vai acontecer isso. Então, a ureia é endotérmico.
A ureia ela precisa absorver energia para ela quebrar melhor. Então, quando você joga a ureia dentro da água, a água fica fria, né? O sulfato de sério já é o inverso, né? Quando você joga o sulfato de sério dentro da água e você vai lá e aquece a água, peraí, deixa eu só. Quer perguntar alguma coisa aí, Kainan? Hein, Você clicou na professor? mão. Fala, É que brother. nem a gente pegar um copo descartável e colocar a gasolina dentro do copo descartável, o copo descartável vai furar todinho, vai ficar bem molinho. A gasolina vai vazar todinha, porque é muito oxigênio que tem na gasolina, né? Na verdade é o seguinte, o Kaique. É porque a gasolina vai reagir com plástico, aí já tem a ver com reação, entendeu? Aí vai consumir aquele plástico do copo descartável. É porque, assim, deixa eu tentar te explicar uma coisa, presta atenção. Quando você começa a estudar química, na faculdade você entende isso melhor. Claro que hoje, com a gama de informações que a gente tem na internet, a gente consegue suprir isso. Tem soluções, vou falar soluções para você entender. Que você armazenar em plástico, em vidro, em madeira, vamos falar assim, né, não funciona. Tipo, exemplo, o ácido. Ácido tem que ser armazenado em vidro, porque o ácido não reage com vidro, mas reage com plástico. A gasolina, né, ela já reage. A gasolina, ela já reage com plástico, então ela consome aquele plástico do, do copo descartável. Entendeu? É por causa disso. Assim, claro, pode ter a ver o oxigênio, sim, mas é por causa da reação química que envolve ali. Ok? Isso é um assunto mais. Se você digitar lá, por que, que a gasolina derrete copo plástico? Você vai achar N vídeos, N explicações. Esses dias eu peguei o copo descartável e fui fazer experimentos para me ver como é que fazíamos. O copo derreteu na hora para outra, assim, ó. Pois é, entendeu? Então vamos lá, continuando aqui, presta atenção. Sulfato de sério. O sulfato de sério, né, é um sal também, você pegou 100 ml de água, jogou sulfato de sério ali dentro. O que acontece? Ele é uma substância exotérmica. É exotérmica. O que é exotérmico? Liberação de energia. Essa curva aqui, então, ó, é exotérmica. O que é isso? O sulfato de sério, para quebrar ali dentro do solvente, que é a água, ela precisa, né, liberar energia, esquentar a água. Nunca fiz experimento, já me falaram várias vezes, eu vou ter que fazer. Um dia eu estava dando aula à noite, as meninas falaram, professor, quando a gente coloca sabão em pó na água, a água esquenta. Já me falaram isso várias vezes, eu nunca fiz o teste, nem pesquisar. Eu acho que toda vez que eu vou embora eu esqueço. Então, esse tipo de acontecimento é exotérmico, que é o quê? Você joga ali o sólido, vamos falar assim, o sabão em pó, talvez tenha uma marca específica, né? Quando você joga na água, diz as meninas, né, que me falaram na aula aí, já me falaram isso também, que a água esquenta. É porque, para o sabão quebrar ali dentro daquela água, né, precisa liberar energia. Vou fazer esse experimento para ver se realmente é isso, né? Mas o sulfato de sério é assim que funciona também. Quando você joga aquele sal dentro da água, ele vai liberar energia térmica, então ele vai esquentar a água. Então, quando você esquenta a água, você dificulta o sulfato de sério se liberar. Porque ele quer o quê? Que a água esteja fria. Para quando ele libera energia, favorecer a ele. Então, o que a gente entendeu até aqui agora? Na curva de solubilidade, quanto mais ascendente, quanto mais para cima tiver, diz para mim que aquele sal ele é endotérmico. E quanto mais a curva descer, me diz que aquela substância é exotérmica. Mas com um grande detalhe, se no seu gráfico tiver temperatura aumentando, né? Que aí você tem um gráfico de 10, 20, 30, 40 e assim por diante, aumentando a temperatura. Se você aumenta a temperatura e a curva de solubilidade cai, quer dizer para mim que aquela curva, né, está referente a exotérmico. Está referente ao quê? Que aquelas substâncias são exotérmicas, elas têm que liberar energia. E quando você aquece aquela água, você está dificultando aquele sal fazer a quebra ali dentro daquele solvente. Né? E agora, para outros sais, você já está favorecendo. Quando você aquece a água e a curva está muito
para cima, né? Vamos falar assim, o eixo está dissolvendo bem, aumentando a quantidade de soluto no solvente, é porque é endotérmico, ok? Perguntas? São detalhes aí, essa aula vai ficar gravada, você revisa, assiste de novo, deixa like, dislike e assim por diante. Nenhuma pergunta, não? Vamos só fazer um exercício aqui rapidex. Rapidex. Vou preparar ele aqui para vocês. Vou resolver um exercício do material de vocês. Do material de vocês. Vou abrir o material aqui. Só beber uma água aqui também que eu tô com sede. Então vamos lá. Galerinha, esses exercícios aqui, ó, 1, 2, 3, que eu estou mostrando para vocês, exercício proposto. Exercício proposto eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 não, e o 7 com a outra turma. Então vai estar tudo no YouTube, você pega, assiste os vídeos, porque talvez amanhã não dá para a gente fazer tudo. Você já vai ter simulado. Então você já tem todo esse material. E não há desculpa para você falar que não deu conta de fazer a prova e não estudou. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Está vendo a questão 8? A questão 8 fala o seguinte. Um laboratório precisa preparar 1,1 kg de solução. Como assim solução, professor? Solvente com soluto tudo junto. Né? Beleza. De solução aquosa saturada. Saturada no limite, né? A quantidade de soluto ali junto com aquele limite junto com o solvente. De um sal de dissolução exotérmica. O que é exotérmico? Dissolução exotérmica é quando você tem uma substância que quando você aquece a solução, né, você está favorecendo ela. Dissolução exotérmica é quando você aumenta a temperatura do solvente, você está favorecendo aquele sal. Então, dissolução exotérmica é isso. Dissolução exotérmica já é diferente, já é o inverso. Vou te mostrar no gráfico aqui, ó. Uma dissolução exotérmica bem aparente é essa curva Z aí, ó, a Z, né? Uma dissolução endotérmica é essa do X, né? Dissolução endotérmica, que já está no processo inverso, já está descendo. Por que é a dissolução endotérmica? É o inverso, professor, que você falou. É porque é o seguinte, a substância precisa resfriar, né? Você precisa fazer um resfriamento da solução. Então, quando a gente está falando de solução exotérmica, é porque a substância, quanto mais você aquecer, você está dissolvendo, ajudando a fazer aquela quebra ali. Né? A substância absorve energia. Utilizando como soluto um dos 3 sais disponíveis em seu laboratório, X, Y e Z, né? A temperatura final de solução deverá ser igual a 20 graus Celsius. Beleza. Então, vamos lá. 20 graus Celsius. Observe as curvas de solubilidade dos sais em gramas de soluto por 100 gramas de água. Então, vamos lá. Se a gente analisar bem, a 20 graus Celsius, a gente tem vários solutos aí, ó. Né? Eu falei, foi um negócio errado aqui. A massa do soluto necessário em gramas para esse preparo de solução equivale a... Só corrigindo, hein, galera? Ficou um negócio errado aqui, viu? A curva Z é dissolução endotérmica. A substância tem que absorver energia. E a X é dissolução exotérmica. Você precisa liberar energia. Então, das curvas aí, vou tentar representar aqui rapidex no quadro. O seguinte, vou representar e mostrar para vocês. A gente tem 10, 20 e 30. Eu vou colocar até 30 porque é o que interessa para nós. 20 e 30. Beleza, o eixo da horizontal é temperatura.
O eixo X é uma dissolução exotérmica. Quanto mais eu aqueço, desfavorece para ela. O eixo X a gente pode considerar aquele sulfato de sélio que a gente viu ali agora. Então, beleza. Deixa eu só tracejar aqui para a gente entender melhor. Sulfato de sélio. Então, ok. Deixa eu olhar aqui. A 20 graus Celsius, ele dissolve só 10 gramas. Então, beleza. Vou voltar aqui para a apresentação. E vamos lá. Aqui está o eixo aqui, ó. Deixa eu ver ele no notebook. Isso, dá para entender melhor. Se liga. Esse aqui é o eixo X. Está lá naquele gráfico, eixo X. A dissolução que ele quer é exotérmica. Só corrigindo aí de novo. Eu falei o inverso antes. Dissolução exotérmica. Quando a curva está descendo assim, ó, é exotérmico. Então é o quê? Quanto mais eu aqueço, eu não favoreço o meu sal. Ele fica ruim para dissolver. Acaba agora, viu? Rapidinho, só fazer o exercício aqui. Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer o seguinte. Ele quer dissolver a 20 graus Celsius, né? 20 graus Celsius. Então, o único eixo que eu vou pegar, que é uma dissolução exotérmica, é esse aqui, ó. A 20 graus Celsius eu consigo dissolver quanto de sal? 10 gramas. 10 gramas de quem? De soluto. 10 gramas de soluto. Só que agora vamos fazer uma regrinha de 3. Ele quer fazer uma solução de 1,1 quilo de solução, não é isso? Solução. Esse gráfico representa para nós o seguinte: quanto eu consigo dissolver de soluto em 100 ml de água, 100 gramas de água. Em 100 gramas de água eu consigo dissolver quanto? 10 gramas. Olha isso aqui, ó. Vou fazer aqui do lado. Vou apagar esse exotérmico aqui. A 100 gramas de água, a 20 graus Celsius, eu consigo dissolver quanto do meu soluto? 10 gramas. Só que na solução toda, ele quer fazer 110, 1,1 quilo, que equivale 1.100 ao total. 1.100 ao total. Ok? Então, vamos pensar comigo. 100 gramas de água, eu consigo dissolver 10 gramas de soluto. Com 1.000 litros de água, que é a solução total, essa regra de 3 não vai bater, né? Com 1.000 de solução total, eu consigo dissolver quantas gramas de soluto? Na verdade, tinha que ser para 1.000, né? 100 gramas para 10 e para 1.000 gramas de água, que equivale a 1 litro, eu consigo dissolver quantos? 100 gramas. Então, se eu somar 1.000 gramas com 100 gramas, eu obtenho solução total de 1.100 gramas de solução total. Dentro dessa 1.100 gramas, que é o mesmo que 1,1 quilo, eu tenho 1.000 ml de água e 100 gramas do meu soluto. Resumindo o exercício, a 100 gramas de água eu consigo dissolver só 10 gramas. Só que o laboratório, ele quer uma solução saturada de 1,1 quilo, que é igual a 1.100 gramas. É o mesmo. 1.100 gramas é igual a 1,1 quilo. Para eu ter uma solução dessa, quanto de soluto eu preciso dissolver? Eu pego 1.000 litros d'água e dissolvo mais 100 gramas de soluto. Aí eu vou ter no total 1.000 litros mais 100. 1.000 litros mais 100, 1.100 gramas. Que equivale a 1,1 quilo da minha solução total ali. Então, o resultado certo é eu dissolver 100 gramas de soluto. Eu pego 1 litro de água e dissolvo 100 gramas nele ali. Então, se eu dissolver 100 gramas nele, eu vou ter a solução que eu preciso
né, com a dissolução exotérmica, que é essa curva aqui. Galerinha, o horário já estourou. Nós estamos outra aula aí. Beleza? Calma. Vou parar a gravação aqui. Você vai lá, depois assiste no YouTube e assim por diante.